Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal, trazendo para vocês aí as últimas notícias, novidades e informações de tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Então já peço para você que tá assistindo aqui ao vídeo, para deixar aquele joinha, para deixar aquele like, aquela curtida logo aqui embaixo do vídeo, porque ajuda muito o canal a continuar crescendo. E se você é novo, tá chegando aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho que fica logo aqui embaixo e mais importante ainda, de ativar o sininho de notificações que tem aqui do lado, né, embaixo da tela, para você receber os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos forem ao ar e também para você participar dos sorteios das camisas oficiais do Vasco que a gente faz aí em todos os jogos ao vivo aqui no canal, beleza? Então o vídeo de hoje vamos falar sobre a situação do Vasco no Brasileiro, o próximo jogo que a gente tem pela frente contra o Internacional nessa sexta-feira, né, o Luxemburgo que deve mais uma vez fazer alterações na equipe, então vamos falar sobre isso e falar sobre aquela fatídica reunião do Conselho Deliberativo do Vasco que aconteceu ontem à noite, né? A reunião acabando muito tarde, então acabei nem fazendo um vídeo aqui para atualizar vocês do que aconteceu, mas esse vídeo aqui vai servir para isso, né? Muita coisa aconteceu na reunião de ontem, então vamos falar quem saiu vitorioso, quem saiu derrotado, quem foram ali os grandes nomes da reunião de ontem à noite e atualizar a galera sobre tudo que pode acontecer aí nessas próximas semanas, politicamente, financeiramente, administrativamente no Vasco aí, que a gente passa por esse momento complicado, mas obviamente a gente espera, né, que as coisas possam se acertar e que o Vasco possa, de uma vez por toda, conseguir, né, sair dessa situação complicada. Para ano que vem nós temos eleições limpas, quem sabe aí, né, o Vasco conseguindo de alguma forma aí se reestruturar a partir desse próximo ano de 2020, beleza? Então vamos que vamos aqui começar o vídeo falando dessa situação do Vasco no Brasileiro, né? O Vasco que infelizmente depois de 7 rodadas ainda não conseguiu vencer, a gente está com apenas 3 pontos, né? 3 empates, 4 derrotas no Campeonato Brasileiro até o momento. Vanderlei Luxemburgo aí que assumiu a equipe há 3 partidas, conseguiu 2 empates e 1 derrota até o momento. E a gente vê até uma certa evolução. Acho que desde que o Luxemburgo chegou, a gente não tem como negar que o time vem melhorando a cada partida. Teve uma péssima estreia contra o Avaí, depois teve uma certa evolução contra o Fortaleza. No último jogo contra o Botafogo, apesar de ter sido derrotado, o Vasco ali conseguiu, né, em grandes momentos da partida, conseguiu dominar o jogo, infelizmente não conseguiu fazer os gols e acabou sendo derrotado, né, numa bola ali que o Botafogo conseguiu com o Diego Souza fazer aquele gol e levar, né, o resultado positivo para o lado deles. Mas enfim, o Vasco aí que tem essa semana o Internacional pela frente, e depois temos o Ceará, os 2 jogos em São Januário. E o Vasco vai ter que conseguir essa vitória, essas 2 vitórias aí, para poder dar uma tranquilidade, não uma tranquilidade muito grande, até porque acredito que o Vasco vai se manter na zona de rebaixamento, independente se ganhar ou não esses 2 jogos aí. Acredito que se o Vasco conseguir atingir os 9 pontos, ainda assim se mantenha entre os 4 últimos do Campeonato Brasileiro, mas pelo menos ganha uma moral, vai ter ali aquele 1 mês de trabalho ali pela frente durante a parada da Copa América, e o Luxemburgo vai poder não só trabalhar com o elenco, mas vai poder entender as peças que ele não tem necessidade de manter no grupo, então vai poder dispensar alguns jogadores, e como confirmou o presidente do Vasco ontem, Alexandre Campelo, ao lado do novo executivo de futebol, o André Mazuca, eles vão tá contratando no mínimo 2 a 3 atletas para poder compor esse elenco aí no decorrer dessas próximas semanas, já para poder chegarem para os treinamentos que vão estar acontecendo aí no decorrer dessa parada da Copa América. Mas enfim, o Vasco tem esse jogo aí super importante na sexta-feira, muito provavelmente veremos mudanças mais uma vez na equipe, né? O Lucas Mineiro tá suspenso, por exemplo, e não vai poder jogar, então já surge a primeira dúvida: quem entrará no lugar do Lucas Mineiro, né? No último jogo, o Vasco atuou com 3 volantes, o Felipe Bastos, o Lucas Mineiro e o Marcos Júnior, e agora fica a dúvida, com essa saída do Lucas Mineiro, volta o Raul ao time titular, né? Ele que cumpriu suspensão no último jogo, ou ele vai entrar ali com uma novidade, como por exemplo um garoto da base, né? Um Bruno Gomes, ou um Caio Lopes, que vem fazendo grandes temporadas ali pelo Sub-20, então fica essa dúvida. Felipe Bastos foi outro que foi mal na última partida, então a gente não sabe se será mantido no time titular, se pode entrar o Andrei, que também quando entrou no jogo passado não foi nada bem. Então tem algumas dúvidas em relação ao meio-campo e também
tem a dúvida em relação a quem vai jogar mais adiantado, né? No último jogo, o Vanderlei Luxemburgo optou por jogar com o Marrone pela esquerda, o Rossi pela direita e o Thiago Reis centralizado, mas no decorrer do jogo, ele voltou com o Marrone centralizado e entrou com o Thales Magno, que entrou super bem na partida, né? Uma grata surpresa, com apenas 16 anos, mostrou que tem futebol para nesse momento tá garantindo ali uma vaga no time, pelo menos na minha opinião. Então, se eu fosse o Luxemburgo, eu entraria com o Rossi, com o Thales Magno e com o Marrone centralizado, voltaria com o Thiago Reis para o banco. Acho que o time fica com mais movimentação. O Marrone, apesar de não ter aquele cacuete, né, de ser um matador, de ser um centroavante nato, ele é um jogador muito rápido, volta para marcar, consegue puxar contra-ataques e acaba abrindo espaço para o Rossi, pode abrir espaço para o Thales Magno que vem sendo artilheiro das categorias de base do Vasco aí no Sub-15, no Sub-16 e também no Sub-17, e esse ano ele era o artilheiro do Sub-20, então é um jogador que, apesar de jogar pelos lados de campo, também faz muitos gols, sabe finalizar tanto de fora da área quanto de dentro da área. Então surge essa possibilidade aí do Luxemburgo tá voltando com esse esquema ali de jogadores velozes e jogadores que saibam também tá puxando contra-ataques. Esse seria aí o meu trio de ataque. Eu entraria no meio campo com os garotos da base, eu entraria com o Bruno Gomes ao lado do Marcos Júnior e do Raul, e de repente o Caio Lopes como uma opção no banco de reservas. Eu acho que essa seria a formação ideal para o meio de campo do Vasco, e na zaga torcer muito, né, para que o Leandro Castan possa estar disponível, e também o Fernando Miguel, né, os dois que já vem treinando aí, e existe uma possibilidade, apesar de pequena, desses dois retornarem ao time do Vasco nessa sexta-feira contra o Internacional. Tem também o Jairinho e o Lucas Santos, outros dois que podem ser opções para essa partida, mas ainda não são certezas, né, que vão estar sendo incorporados aí ao grupo que vai para o jogo em São Januário, nesse próximo jogo contra o Internacional. Então é basicamente isso, torcer para que essa semana de trabalho o Vasco continue, né, melhorando, continue evoluindo, venha aos poucos aí crescendo de produção, mais volume de jogo, um time mais organizado, mas ainda não conseguiu a primeira vitória, e futebol são resultados, né? Futebol se vive de gols, futebol se vive de positividade aí com gols, vitórias, 3 pontos, e o Vasco precisa urgentemente conseguir fazer isso aí acontecer, e se possível já nesse próximo jogo, nessa sexta-feira. Então vamos que vamos aí, lembrando a todos vocês que na sexta-feira vai rolar o sorteio novamente de 2 camisas, uma camisa oficial do Vasco e uma camisa oficial aqui do canal. E para você participar, basta você estar inscrito aqui embaixo no canal, com o sininho ativado, e também seguindo aí pelo menos uma das nossas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, Instagram, Twitter ou Facebook. E não esquecer de curtir os vídeos que a gente posta durante toda a semana. Se perder algum vídeo, pelo menos corre lá na lista e deixa aquele joinha. Demorou? Agora vamos entrar no assunto principal aqui do vídeo, que é a reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu ontem, né? Que poderia até culminar com afastamento ou com a abertura de uma sindicância para apurar acusações feitas contra o Alexandre Campelo. Estava se dando como certa que essa sindicância seria aberta, e caso ela fosse aberta, o Campelo ali estava cogitando até mesmo renunciar ao cargo de presidente do clube. Então a reunião começou, muito tumulto, muito se falou sobre empréstimo, muito se falou ali sobre outros assuntos, até que chegou o momento ali antes da votação, na qual o Euriquinho, ele mesmo, filho do Eurico Miranda, tomou o microfone e deu um discurso ali defendendo o Campelo e falando que naquele momento o Vasco precisava de mais calma, de pacificação, de várias outras coisas. E aí a votação começou, e como eu falei, antes desse discurso do Euriquinho, estava se dando como certa que a sindicância seria aberta. Porém, após o discurso do filho do Eurico Miranda, parece que ele conseguiu mudar a cabeça de muitos beneméritos e também de conselheiros, e a sindicância acabou sendo negada. Ou seja, mostra a força, mostra ali todo o poder que o nome do Eurico Miranda ainda tem no Vasco, apesar da morte, né, do pai dele, ele ainda com o seu nome, né, com o seu ali, da sua forma de falar, ele conseguiu envolver e conseguiu de alguma forma mudar a cabeça das pessoas. Não estou falando que uma sindicância seria boa, se a renúncia do Campelo seria boa. O que eu estou falando é apenas de que o Eurico Miranda ainda tem muita força dentro do clube, nem que seja através do seu próprio filho, e isso ficou claro ontem, né? Então o grande derrotado para mim dessa reunião do Conselho Deliberativo de ontem foi o Roberto Monteiro, que mais uma vez mostra aí que não tem tanta força dentro do clube, que não tem tanta moral nem com os conselheiros, nem com os beneméritos, e os grandes vitoriosos
foram o Alexandre Campelo, que se manteve no cargo, e também o Euriquinho ali, que mostrou toda a força que o nome do pai dele ainda tem dentro do clube. Mas, para mim, o grande derrotado, né, o grande perdedor dessa reunião confusa, mais brigas, mais confusões aí no Conselho Deliberativo do Vasco, somos nós, os torcedores, né? Isso aí cada vez mais mancha aí o nosso clube, cada vez mais mostra o quanto essa política do Vasco é suja, é marqueteira, quantas pessoas ali que estão lá dentro, grande maioria, não estou falando todos eles, mas muitos que estão ali dentro, querem apenas benefícios próprios, querem apenas se proclamar, né, dentro do clube. Então é difícil, é complicado, cada vez mais aí a gente vê o torcedor do Vasco se afastando do clube, né? Ontem, durante a reunião, a quantidade de mensagens que eu recebi no Instagram, no Twitter, no Facebook, de vascaínos aí que se associaram, porque a gente aqui no canal mostra, né, a importância pra galera de estar comprando a ideia do clube, estar abraçando o clube, independente de diretoria, independente de Campelo, Brant, Euriquinho. Mas muita gente enche o saco, muita gente aí acaba perdendo a esperança e muita gente aí acaba se desassociando, querendo aí se afastar do clube, pelo menos por um momento. Eu fico triste, eu acho que não é o caminho. Sempre falei aqui que, apesar de tudo, vascaíno tem que abraçar e que em algum momento a gente vai recuperar o clube. E minha última esperança sempre vai ser o torcedor. Eu acho que, independente de tudo que acontece dentro do clube, vai chegar um momento que a gente vai conseguir reerguer o nosso Vasco. Não sei se vai ser esse ano, não sei se vai ser ano que vem, mas em algum momento o Vasco vai voltar a ser Vasco. O Vasco hoje com certeza vive aí talvez o pior momento de toda a sua história, né? Um presidente omisso, um presidente ilegítimo, um presidente imoral, uma política extremamente suja, uma política extremamente complicada. Mesmo assim, o torcedor vascaíno ainda assim vai aos jogos, ainda assim abraça o clube, ainda assim quer saber o que está acontecendo. E é por isso que eu digo, quanto a gente tiver torcedor que ama o Vasco será imortal, o Vasco será aí o clube que sempre foi, né? Mas em algum momento a gente vai ter que reerguer o nosso clube, como eu sempre falo. Vamos ser nós, vascaínos de verdade, que amamos o clube, independente de qualquer coisa, que vamos fazer isso acontecer. Mas enfim, a reunião ali acabou terminando com a aprovação de um empréstimo de 10 milhões de reais que o Campelo vinha pedindo, e na semana que vem, mais um empréstimo de 20 milhões de reais será votado novamente no Conselho Deliberativo. Deve ser aprovado, né? Com esses 10 milhões que foram aprovados ontem, o Campelo deve conseguir pagar 2 meses de salários atrasados e provavelmente com os próximos 20 milhões será o necessário para tocar o Vasco aí, pelo menos até o final do ano, né? Espero eu que não precise de mais empréstimos, até porque vai ter cotas de televisão entrando, provavelmente a diretoria vai vender aí Marrone, ou vai vender o Lucas Santos, ou vai vender algum garoto da base para poder fazer, né, acontecer o que o clube precisa de pagamento de salários atrasados, dívidas, penhoras. Então, infelizmente, é isso que a gente pode esperar do Vasco aí esse ano. E o que eu peço é o seguinte: Alexandre Campelo, por favor, agora que você continua presidente do Vasco, você aí que contratou um executivo de futebol que tem muitas dúvidas, né? Muita gente duvidando da possibilidade desse cara fazer um bom trabalho. A única coisa que eu peço é o seguinte: que esses 3 reforços que cheguem ao Vasco, que sejam reforços realmente para serem titulares absolutos, que você não traga jogadores como Danilo Barcelos, como Bruno Silva, como William Maranhão. A gente precisa de jogadores que vão chegar para resolver, assim como foi o Maxi Lopes ano passado, o Leandro Castan ano passado, que chegaram, resolveram o problema do Vasco e mantiveram o Vasco na primeira divisão. Então o Vasco precisa de jogadores desse estilo, que vão chegar e vão assumir a responsabilidade, vão comprar a briga e vão colocar o Vasco no devido lugar que o Vasco merece estar, que é, primeiro, na primeira divisão. Não pode nem pensar em rebaixamento. E segundo, se possível, brigando por coisas melhores aí nesse Campeonato Brasileiro. Beleza, Campelo? Então dá seu jeito aí, resolve essa situação, porque o torcedor do Vasco tá cansado, não aguenta mais sofrer e a gente precisa, de uma vez por todas, sair, né, dessa situação complicada que o Senhor colocou o Vasco nesse momento. Valeu, galera? Então é isso aí, ó. Deixa aquele joinha no vídeo, compartilha nas suas redes sociais, Zap, Facebook, Twitter, Instagram, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp. Então compartilha aí, deixa aquele joinha, se inscreva, ativa o sininho que tá aqui, ó. Não esquece, ativar o sininho, que é super importante. Valeu, galera?
Tamo junto, de vascaíno pra vascaíno, porque Vasco é Vasco, o resto é fiasco. 5 da tarde tem vídeo novo aqui no canal, então fique ligado aí que eu vou trazer tudo que rolou no dia de hoje, provavelmente já com novidades aí sobre assuntos, né, relacionados a reforços, contratações. Então fiquem ligados aí que assim que o vídeo for ao ar, se você tiver com o sininho ativado, já chega uma mensagem no seu celular, computador, tablet, e você já pode assistir o vídeo aqui com a gente. Valeu? Grande abraço, vamos que vamos. Vasco é Vasco, esta é fiasco, vamos pra cima. Vasco! Tamo junto, família. Grande abraço. Valeu!